Muito bem, meu amigo que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo. Se você for adventista do sétimo dia, ou mesmo se você não for, é possível que você já tenha ouvido falar sobre o tema decreto dominical e talvez você mesmo tenha sido uma pessoa que criticou essa ideia, acreditando que jamais ela seria possível. Eu estou, assim, de certa forma, impressionado com essa entrevista que eu trouxe para vocês assistirem, tá? Foi retirado do canal Terceiro Anjo. Achei muito importante, muito relevante compartilhar isso com vocês, porque para quem tinha dúvida, todas as dúvidas agora serão tiradas. Você já ouviu falar da expressão nacionalismo cristão nos Estados Unidos? Esse movimento do protestantismo, né, nos Estados Unidos, que visa estabelecer o domingo por lei, na intenção de salvaguardar alguns interesses pessoais da igreja e na intenção também, dizem eles, muitas vezes até bem intencionados, de salvar o mundo da imoralidade, do desrespeito. É como se estivessem chamando de volta as pessoas para Deus. E estabelecer o domingo como dia nacional de descanso parece ser o método que eles escolheram para isso. Mas será que isso é verdade realmente? Agora você vai ter a oportunidade, finalmente, esse vídeo é imperdível, de ver um dos principais responsáveis pelo estabelecimento dessa lei nos Estados Unidos, ou o maior defensor dessa lei nos Estados Unidos. Você vai ver coisas absurdas, falas que você não vai acreditar quando você ouvir, do tipo, dando aqui um spoiler rapidamente para muita coisa que tem lá. Ele é perguntado assim, mas será que estabelecer uma lei como essa não vai prejudicar os adventistas ou os guardadores do sábado em geral, levando mesmo a uma perseguição? Então a resposta dele é a seguinte: é melhor isso do que ficarmos como estamos. Então, em outras palavras, não há negociação. Eles estão dispostos a ir até as últimas consequências para estabelecer o domingo como dia oficial de guarda nos Estados Unidos. E a gente já sabe, de acordo com a profecia, que isso iria começar nos Estados Unidos e depois iria tomar o mundo inteiro. Convido você a, em espírito de oração, assistir a esse vídeo e pedir a Deus que te dê sabedoria, porque nós vamos precisar para lidar com esse momento tão complicado. Se você tinha dúvidas a esse respeito, se você tinha insegurança a esse respeito, assiste esse vídeo até o final. Vou colocar agora, disponibilizar para vocês. Vamos juntos nessa jornada incrível, queridos. Incrível, inacreditável. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui. Eu sou totalmente a favor de legislar a primeira tábua da lei. Se você legislar qualquer um dos 4 mandamentos da primeira tábua, isso levará à perseguição. Você usaria seus direitos da segunda emenda para as leis azuis? A segunda emenda tem a ver com armas. O objetivo do evangelho é convencer os corações e não forçar as mãos. Durante a era do apartheid, tínhamos leis azuis muito rigorosas. Era um governo cristão, Nacionalista. nacionalista cristão. A perseguição que resultou disso foi muito dura. Nossa preocupação é que a longo prazo, nosso povo enfrente a perseguição, como foi em 1888. Se isso acontecer, realmente será ruim, mas será muito melhor do que o que estamos passando agora. Como assim? Se eu forçar algo que impeça o seu direito à liberdade, não é o método de Cristo. Não estamos aqui dizendo que somos contra a moralidade. As leis azuis são algo que os anglicanos, os presbiterianos, batistas, todos concordam, mas não os adventistas do sétimo dia. Mas não tá fácil para ninguém. O reino de Deus é algo que acontece internamente. Não pode ser forçado de fora. É esta decisão final que determinará quem faz parte do reino de Deus e quem não faz. Olá, sejam muito bem-vindos. Antes de começarmos, gostaria de apresentar os que participarão da conversa de hoje. Pela primeira vez no programa, contamos com a presença do pastor Douglas Wilson, que muitos de vocês podem reconhecer em sua recente entrevista viral na CNN, assim como podcasts como o de Tucker Carlson e Stephen Wolfe. Ele é pastor sênior da Christ Church em Moscow, Idaho. É um escritor, educador, teólogo e tem sido uma voz importante no movimento nacionalista cristão,
que frequentemente fala e escreve sobre questões de teologia, cultura, sociedade de uma perspectiva evangélica reformada. E mais uma vez estamos muito felizes de ter Dr. Walter White e Martin Smith conosco, diretamente da África do Sul. Dr. White é um respeitado evangelista e escritor amplamente conhecido por suas apresentações sobre ciência da criação e profecia do fim dos tempos. Martin Smith tem sido parceiro dele há muito tempo como co-apresentador e co-diretor, e juntos alcançaram um público global por meio de seu canal Clash of Minds no YouTube e a série popular E aí, Professor?, onde eles discutem os eventos atuais através de uma perspectiva bíblica e profética. E, é claro, nós somos seus anfitriões, James e eu, representando o Ministério Heritage and Hope. Nossa paixão é descobrir e afirmar a história protestante por meio de livros históricos e documentos, ao mesmo tempo que nos conecta com as escrituras, profecias e eventos atuais para ajudar a preparar o povo de Deus para os últimos dias à frente. Como sempre, vocês encontrarão links para cada convidado, cada ministério aqui representado na descrição do vídeo. James, vamos começar e fazer uma rápida oração. Vamos começar. Nosso querido Pai do Céu, obrigado por suas muitas bênçãos maravilhosas. Obrigado por podermos nos reunir para esta conversa. Peço que esteja conosco e nos ajude a enxergarmos a sua verdade, para que possamos ver o poder do amor que Jesus teve por nós na cruz, onde morreu para salvar a humanidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, James. Pastor Wilson, muito obrigado por se juntar a nós hoje. Os últimos anos têm sido muito interessantes. Tivemos a oportunidade de monitorar a ascensão do nacionalismo cristão, o impulso para a unificação da Igreja e o Estado, e realmente desfrutamos algumas experiências emocionantes, como as discussões de Lennox Gallagher, de Nielsen Andrews, e temos observado algumas das declarações feitas pelo pastor Jared Longshore, Timon Klein, Joe Webbin, Stephen Wolfe, Sohab Amari, Dr. Chet Pecknold e uma grande lista de outros influenciadores que estão por aí defendendo certas mudanças para lidar com algumas das preocupações que considero que muitos cristãos têm hoje em dia. Estas pessoas estão defendendo certas soluções. Independentemente de serem as mais adequadas ou não, gostaríamos de revisá-las um pouco aqui hoje. Mas uma coisa eu queria esclarecer. Quando falamos com o Dr. Lennox, ele afirmou em um certo ponto que acreditava na separação entre a Igreja e o Estado. E quando assistimos à entrevista da Netcom com Timon Klein, que apareceu em algumas discussões, como com o Dr. Longshore, ele afirmou que o título do vídeo era O Motivo para Renunciar à Separação entre a Igreja e o Estado. Então eu queria esclarecer o que realmente esse vídeo queria dizer, porque para mim parecia que talvez a Nielsen Andrews estivesse defendendo, por um lado, de forma muito clara, o abandono da separação entre a Igreja e o Estado. Mas aí o próprio Lennox disse que acreditava na separação entre a Igreja e o Estado. Então eu gostaria de começar esclarecendo esse ponto. Qual é a sua posição em relação a este assunto? Veja, existem duas camadas aqui. Uma delas é que a separação entre a Igreja e o Estado tem a ver com a distinção de governos. Então, você tem o governo da igreja e o governo da autoridade civil. E eu acredito na separação entre a igreja e o Estado. O problema é que, no discurso moderno, este termo, a separação entre a igreja e o Estado, tornou-se sinônimo de separação entre Deus e o Estado. A separação da moralidade do Estado, separação do cristianismo e do Estado. E eu não acredito nisso. Então, basicamente, um bom exemplo disso foi na fundação dos Estados Unidos. Havia vários estados que tinham uma relação formal com a denominação cristã. Pelo menos 4 deles tinham, ou pelo menos 3. Estes tinham uma fé estabelecida, uma denominação estabelecida em nível estadual. Só que isso foi proibido em nível federal. O Congresso não fará nenhuma lei referente ao estabelecimento de religião. Isso aconteceu porque era assunto de Estado e não porque foi rejeitado. Então, agora eu acredito que uma religião do Estado estabelecida a nível estadual não seja uma boa ideia. Ainda assim, não é um arranjo inconstitucional. Porque na época da fundação dos Estados Unidos, pelo menos 9 dos 13 estados tinham algum tipo de relacionamento formal com a denominação cristã. Por exemplo, a Carolina do Sul simplesmente disse que a religião evangélica protestante era a religião oficial do estado da Carolina do Sul, mas sem estabelecer uma denominação específica. Portanto, sou a favor
de um reconhecimento formal da fé protestante como sendo a fé do Estado e do povo. Mas eu não acho que o dinheiro dos impostos deva ir para uma denominação específica. Então, eu acredito na separação entre a igreja e o Estado, mas acredito que é necessário haver uma relação de trabalho entre o Estado e a igreja. É interessante que você tenha mencionado os protestantes. Uma das preocupações da nossa perspectiva é que quando olhamos para James Madison, em sua declaração para Jasper Adams, disse que no sistema papal, o governo e religião estão de certa forma consolidados, o que é considerado o pior dos governos. Ele também afirmou que a indústria numérica e a moralidade do sacerdócio foram manifestadamente aumentadas pela separação total da igreja e do Estado. O que nos leva à próxima pergunta. Se você acredita na separação entre a igreja e o Estado, mas ao mesmo tempo defende as leis azuis, especificamente, isso não estabelece pelo menos uma religião como tendo poder ou autoridade com o Estado sobre igrejas que adoram em um dia diferente? Sim, eu acredito que uma ordem civil deve ser explicitamente cristã, ok? Até mesmo Rhode Island tinha leis azuis em sua fundação, certo? E Rhode Island seria o estado mais próximo de manter tudo isso distinto por causa das convicções de Roger Williams sobre o assunto. Então, basicamente, eu não acho que seja possível que uma ordem civil seja neutra quando se trata do islamismo, hinduísmo, secularismo, ateísmo e cristianismo. Afinal, você tem que escolher a quem vai servir. E se você tem um consenso cristão, um povo cristão, nesse caso eu acho que as leis devem refletir isso, refletir este senso comum, esse consenso cristão que a maioria apoia, certo? Então, quando temos as leis azuis, naturalmente as lojas devem fechar os domingos. Essas leis são sobre isso. É algo que até os anglicanos, os congregacionalistas, presbiterianos e batistas concordam. Já os adventistas, não. Mas a situação está difícil para todos. É exatamente aí que nós entramos, porque nós também, assim como você, também acreditamos na separação entre a igreja e o Estado. Mas a questão é que nós também somos evangélicos, ou melhor, protestantes. Nós viemos de uma formação protestante, profundamente protestante. Somos centrados em Cristo, acreditamos na justificação pela fé, acreditamos na obediência a Deus. Acreditamos que se você ama a Deus, você guarda os seus mandamentos. Em todas essas questões, estamos de acordo exatamente com o que você vem dizendo. Eu ouvi a sua palestra na CNN e nós concordamos em muitas coisas. Por exemplo, ao olharmos para a sociedade hoje, podemos dizer que realmente ela está uma grande bagunça e que há muitos problemas nela. Mas se somos uma organização cristã, uma nação cristã, e se houver diferenças em termos de adoração a Deus dentro do cristianismo? A grande questão, é claro, será o dia do sábado. Então, se houver leis azuis, se elas forem decretadas, então teremos um conflito na questão entre o sábado e o domingo. As denominações cristãs dirão que isso é manter uma tradição judaica. Mas o nosso argumento é que isso vem desde a de Gênesis, muito antes dos judeus existirem. Então, parece que você declarou na CNN que quando dois andam juntos, eles devem estar de acordo. Ora, como podem andar juntos? E você afirmou isso especificamente com relação ao islamismo. Mas e se dentro do cristianismo houver uma divisão sobre qual dia de adoração deveria ser legislado? Qual seria o resultado disso? Muito bem. Uma das coisas que você precisa avaliar é qual é a composição demográfica dos cristãos desta nação que você está construindo, ok? Se os adventistas do sétimo dia forem, como digo, a minoria esmagadora, o que aconteceria se a maioria estivesse pensando da maneira que eu estou pensando em termos de cristianismo? Que, por sua vez, é muito diferente
em termos doutrinários, e aqui já entro em doutrina, né? Bom, o que você teria é que todas as lojas fechariam aos domingos, e os adventistas poderiam fechar suas lojas aos sábados. Não haveria nenhuma restrição a eles. Então, se você tivesse adventistas trabalhando para, por exemplo, pessoas que guardam o domingo, se tivéssemos adventistas que fossem contratados por eles, teríamos a estrutura das leis de modo a ser amigável para os adventistas que quisessem tirar o sábado de folga. Resumindo, não há razão para coagir ninguém aí. Ninguém seria forçado a nada. Mas o que aconteceria é que a maioria das lojas fechariam se a maioria dos cristãos observassem o primeiro dia. Então, basicamente, o cristianismo teria um alto grau de tolerância religiosa para diferenças denominacionais, sob essas circunstâncias. Mas o que você não teria é esse sistema frenético de 24 horas por dia, 7 dias por semana, gastar, 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 comprar o tempo todo. Isso ia parar. Nesta situação, nós realmente não teríamos problema algum, mas suponha que um lado torne-se autoritário sobre o outro. Digamos que as leis trabalhistas tornem quase impossível haver 2 dias de descanso, porque o mundo vai basicamente um dia pedir o mesmo dia de descanso. Se aceitarmos o argumento dos bispos europeus e dos defensores do domingo, como estão dizendo lá na Europa, o argumento deles é que isso seria para o bem da família, e só aconteceria se houvesse um dia de descanso em comum, sincronizado. Por exemplo, e se a mãe folga no domingo e o pai trabalha no domingo? Ou um folga na quarta-feira e o outro folga na quinta-feira? Bem, se as leis trabalhistas forem tais que exijam um dia sincronizado, e esse dia em comum seja escolhido como domingo, como eles dizem, para o bem da família, o que aconteceria nesta situação é que passaria-se a legislar a primeira tábua do Decálogo. Veja, eu sou totalmente a favor de legislar a primeira tábua da lei, mas também sou a favor de fazê-lo com sabedoria, com a sabedoria que acumulamos no decorrer da primeira cristandade. Então, na fundação americana, este não é um problema novo. Houve exceções para batistas do sétimo dia, adventistas do sétimo dia. Bem, eles não existiam ainda naquela época, mas para os judeus, para as pessoas que guardavam um dia diferente de descanso, havia exceções na lei, exceções estas que eu apoiaria totalmente. Bem, parte do fundamento de uma sociedade cristã é o respeito pela liberdade de consciência. Então, se alguém é diferente de você e isso não perturba a sua paz, então devemos acomodá-los na medida do possível. Agora, eu imagino que num país onde 99,9% da população guarde o domingo, e o cara que observe sei lá, a quarta-feira, ele com certeza vai ter dificuldades, não é? Neste caso, o que ele tem que fazer para resolver isso é persuadir as pessoas. Mas, enquanto isso, não devemos ser maus com ele. Mas eu acho que é um grande valor em uma sociedade que siga a mesma coisa. Pastor Wilson, é interessante que o senhor mencione isso, porque ao voltarmos na história americana, no período das colônias lá na Virgínia, a penalidade para violação do domingo era a pena de morte. E na lei de tolerância de Maryland, a pena era chicoteamento público. A nossa preocupação é voltarmos a 1888 para um período em que houve uma situação semelhante, para uma época de lógica semelhante, valores semelhantes, porque naquela época os indivíduos que defenderam as leis azuis, as leis dominicais, não aceitavam abrir exceções para adventistas que decidissem trabalhar durante os 6 dias da semana, como diz o mandamento de Deus, ou seja, trabalhar no domingo. Aqui em nossa área, perto de Chattanooga, no Tennessee, houve várias pessoas do nosso povo que foram presos e colocados na cadeia. E quando ouvimos pessoas como Jared Longshore, ou melhor, como Timon Klein, com relação a qual dia da semana a lei deve defender,
fica bem evidente que eles possuem o desejo de defender o estabelecimento do domingo. E a minha preocupação é que hoje muitos nacionalistas cristãos não defendam qualquer tipo de exceção nesta lei. Em 1888, um adventista argumentou na Comissão do Trabalho dos Estados Unidos que uma cláusula de exceção para quem quer guardar o sábado, com o tempo, seria facilmente removida definitivamente. Porque, como o senhor provavelmente sabe, existe um recurso constitucional, especificamente o artigo 1, seção 7, cláusula 2, que fala do domingo. E nele o sábado não é mencionado, só está o domingo. Então a preocupação é que em algum momento no futuro, qualquer cláusula de exceção acabe sendo gradualmente eliminada. E ao assistirmos à entrevista com você e o Stephen Wolf, o senhor perguntou a ele se esta lei deveria ser implementada gradualmente ou se toda de uma vez. Um batista tradicional, com certeza, não abriria exceção alguma para se trabalhar aos domingos. Acha que essa lei deveria ser aplicada aos poucos? Acha que o seu líder político de preferência, ao chegar ao poder, deveria aplicar essa lei de uma vez? Me refiro ao decreto dominical, todo de uma vez? Ou deveria implementar isso aos poucos? Todos nós temos o ideal de um regime perfeito, não é? Mas você tem que avaliar a situação. Temos que entender a natureza das pessoas. Você mencionou 55% das pessoas. Eu não acho que seja necessário ter 55% do apoio das pessoas, ou mesmo a maioria. Nesse sentido, eu acho que eu sou bem elitista. O que eu acho é que o povo vai acabar mudando de opinião com a regra imposta pela classe governante. Você então Quero dizer que você não precisa da maioria da população apoiando isso, apenas de uma minoria forte. Essa minoria, essa classe governante, vai moldar a opinião da maioria. É o que o Trump está fazendo agora, porque por décadas tivemos uma direita muito fraca com relação a impor a sua vontade no poder executivo. E agora ela está realmente revelando ao país que existe um poder executivo investido de poder. Poder para exercer poder dentro do seu ramo. Nós vimos para onde caminhou a conversa com Stephen Wolf, e a nossa preocupação é que ao longo prazo, nosso povo será colocado na cadeia de novo, assim como ocorreu em 1888. olha, se isso acontecer, realmente será ruim, certo? Mas, ainda que isso de fato aconteça, será muito melhor do que a situação que temos hoje. Como assim? Veja, acabamos de matar 60 milhões de bebês. Ou seja, o que acontece quando você impõe o cristianismo é razoável, compreensível que estimemos o que pode dar errado. Por exemplo, se estabelecemos a minha ideia de cristianismo, será que haverá nacionalistas cristãos que desejem ser menos tolerantes do que eu quero ser com relação a outros cristãos? Com certeza, sim, isso vai acontecer. E é por isso que temos que debater esse assunto. Mas, do jeito que as coisas vão agora, do jeito que o mundo está nesta grande palhaçada, onde crianças são desmembradas, suas partes vendidas, em um mundo atual no qual nem os adventistas ou sabatistas do primeiro dia ou qualquer tipo de cristão não tem a sua consciência defendida em coisas básicas, como pessoas perdendo seus empregos porque não querem atender certos tipos de pessoas, nós estamos vivendo hoje em uma sociedade totalitária onde estão nos impondo estes absurdos. Então, nós estamos na parte ruim do filme, em relação ao experimento secular. Agora, se rejeitarmos o secularismo, e eu gosto de dizer, por exemplo, se você se matricular em uma aula de matemática, você logo de cara vai ter que resolver problemas. Ok? Bem, se adotarmos uma abordagem nacionalista cristã, se estabelecermos o cristianismo novamente, o cristianismo 2.0, quero que aprendamos as lições que aprendemos no cristianismo 1.0. Não quero outra Inquisição espanhola. Não quero essas coisas. Não quero que um pastor batista seja chicotado como foi chicotado ali na Virgínia. Eu não quero isso. Quero que o cristianismo 2.0 resolva esses problemas, certo? Mas qual é a alternativa? A alternativa é
O que temos agora? Um mundo onde as pessoas discutem transhumanismo, engenharia genética, unindo seres humanos a animais. Estamos diante de um mundo selvagem, um mundo novo. Eu não acredito que devêssemos estar assustados com o que alguns cristãos fizeram 300 anos atrás, ou com o que alguns cristãos estão falando por aí, sugerindo que deveríamos fazer de novo o que foi feito lá atrás. Eu sou contra isso, mas este não é o grande perigo agora. É como se estivéssemos todos em uma fogueira. Eu vejo assim. É como se estivéssemos no fogo direto. Aí eu sugiro que a gente volte para a panela. Mas aí alguém fala: ah, mas se a gente voltar para a panela, corremos o risco de cair no fogo. Mas, ora, nós já estamos no fogo. Eu concordo com você. Concordo com você no sentido em que o cristianismo tem um certo padrão moral, que não é necessariamente parte do mundo secular. O debate, como você diz, sobre as crianças que estão sendo massacradas no aborto, é um debate sobre onde começa a vida, onde começa a concepção, começa com o nascimento ou não. E aí tem todos os argumentos que todos estão familiarizados, né? Nós também acreditamos, como você, que fomos feitos à imagem de Deus e que o Estado tem o direito de legislar a segunda tábua da lei. Por exemplo, não matarás. Portanto, no que diz respeito a estas leis, elas foram criadas graças à influência cristã sobre o Estado para garantir que esse direito ocorra nessa questão. Mas quando se trata da primeira tábua, aí nós temos um problema. Por exemplo, as primeiras leis dominicais de Constantino eram dias de descanso para o domingo, mas aí veio a Igreja Católica Romana no Concílio de Laodiceia e declarou: não, é além disso. Junto ao descanso dominical, os cristãos não podem descansar no sábado. E aí começou a perseguição. Os valdenses foram perseguidos, os que guardavam o sábado, os albigenses, através da linha da Etiópia, a Igreja Celta. Houve uma tremenda perseguição por causa dessa questão, mas graças ao protestantismo houve uma certa paz com relação a essa questão. Mas aí voltaram a legislar os princípios cristãos. E novamente aconteceu. Quem não seguia à risca as igrejas tradicionais sofreu uma tremenda perseguição. Por exemplo, os anabatistas ou até mesmo os batistas ou os metodistas, eles sofreram com isso. E aí aconteceu que eles fugiram para os Estados Unidos. E chegando aqui, decidiram que nesta terra isso não aconteceria. Então, o risco de começar a legislar a primeira tábua da lei é muito grande. Esse é o problema. As questões levantadas por você são lógicas. Elas são questões de moralidade. A moralidade cristã deve ter uma influência na sociedade em que ela vive. Nós concordamos com isso. O nosso problema é a primeira tábua, que trata do seu relacionamento com Deus. Isso está claramente definido ali. Não terás outros deuses diante de mim. E eu me lembro que na sua entrevista à CNN, você afirmou que o Islã, em seus países, tem o direito de fazerem o que quiserem, mas você ainda gostaria de evangelizá-los porque você acredita que o Deus, que é o Deus desse universo, é o Deus da Bíblia. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento tem a ver com a idolatria. E aí teremos dificuldade em consertar isso, já que Roma removeu este mandamento. Como todos sabem, ela faz uso de estátuas. Então chegamos à lei sobre blasfêmia. E sabemos que o mundo está quebrando fortemente esta lei hoje, né? Aí temos o sábado. O sábado continua sendo a questão central, porque é por meio desta lei que você reconhece o seu Criador e o seu Redentor. E é aqui que acontece a divisão. A lei católica, também consagrada em seu catecismo, é a de que os cristãos devem garantir que o domingo se torne o dia de descanso. E o Papa atual alinhou-se com o anterior, o Leão XIII, que emitiu o documento Rerum Novarum, onde afirma claramente que o Estado deve garantir que o domingo se torne o dia oficial de descanso. Esse é o nosso grande problema nesta situação.
Muito bem, alguns pontos. Primeiramente, eu não vejo como se pode legislar em termos da segunda tábua da lei sem referência à primeira tábua. Porque o respeito pela vida humana se dá justamente pelo fato dos seres humanos serem feitos à imagem de Deus. E isso nos leva de volta ao primeiro mandamento, ok? Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, se você não aplicar a primeira tabela da lei, se as leis do seu país não forem baseadas nela, você não tem razão para defender a segunda tábua. Neste caso, não há razão para não se permitir funcionários no governo que sejam muçulmanos ou hindus ou mesmo ateus. O problema é que quando você tem funcionários no governo ateus ou muçulmanos, eles não se baseiam no mesmo respeito pela vida humana estabelecido por este princípio. Então, para se haver um respeito cristão pela vida determinado na segunda tábua, você tem que ter algum reconhecimento da primeira tábua. Bem, eu acredito que, considerando a história da redenção nas Escrituras e também na história cristã pós-apostólica, há certas coisas que deveríamos ter aprendido na primeira cristandade. E uma delas é que os cristãos não devem perseguir cristãos. Esta é uma das lições. Porém, não é perseguição nós decidirmos que todos fecharemos nossas lojas aos domingos. Contanto, é claro, que não vamos oprimir aqueles que querem fechar suas lojas aos sábados. Acredito que essa seja uma maneira razoável de equilibrar as coisas. Isso demonstra que temos uma base para respeitar os outros. Se nós não reconhecemos a autoridade da primeira tábua da lei, não tenho razão para respeitar os adventistas do sétimo dia. Por que eu deveria deixá-los em paz? Afinal, se eu não posso me referir ao fato de que Deus é a nossa autoridade, o verdadeiro Deus vivo e não um ídolo, não Alá, não o Deus dos hindus, mas sim o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai de Jesus Cristo, se eu o reconheço, então devo reconhecer tudo o que a Bíblia ensina sobre como respeitar as pessoas que divergem de mim. É como Paulo diz em Romanos 14, com respeito a um homem que considera todos os dias iguais e o outro que não considera esse dia. Basicamente, quero me referir a todas as escrituras quando decidimos o que fazer. Portanto, não haveria perseguição de cristãos responsáveis e decentes que tenham uma opinião diferente sobre o dia. Se bem que você teria problemas ao viajar os domingos porque os postos estariam fechados, né? Pastor Wilson, há algumas coisas que eu gostaria de abordar. Thomas Jefferson, falando sobre blasfêmia, disse: "Não me causa mal algum que meu vizinho diga que há 20 deuses ou que não há Deus algum. Isso não me rouba ou nem quebra minha perna. Se for dito que seu depoimento em um tribunal não pode ser confiável, rejeite-o." Parte do entendimento dele sobre a Constituição como lei suprema do país seria uma proteção no caso de alguém de uma religião diferente chegar ao poder, já que, em última análise, a Constituição é baseada na lei civil, e há uma distinção entre a lei civil e a lei moral. A lei moral é com relação a Deus, e a lei civil é com relação aos cidadãos. E a preocupação que eu tenho é que quando começamos a tentar enquadrar a nossa ação no contexto da lei moral, não se pode de verdade impor um governo moral sem uma inquisição, porque a lei de Deus realmente pertence ao coração do indivíduo, e julgar o coração de um indivíduo, o que ele pensa dentro de sua mente, para realmente fazer valer a lei, nesse caso, exigiria uma inquisição. E isso vai contra a nova aliança em Hebreus 8, na qual é o Espírito Santo que escreve a lei em nossos corações, não a força do homem. Veja, eu diria que há uma distinção entre, aliás, uma distinção importante entre o que é pecado e um crime. Então, você está absolutamente certo que, com relação a pecados, isto é uma questão moral. Neste caso, o governo não tem autoridade alguma. Eu não quero a polícia da luxúria, a polícia da cobiça. Eu não quero uma polícia do tipo, você adora mamon no seu coração. Não. Eu não quero que o governo civil interfira dentro do seu ser. Não é da conta dele. O governo não tem competência para isso.
Certo, mas neste cenário você teria um governo que não perseguiria a imoralidade de um homem, mas a sua incivilidade, seu comportamento não civilizado. Veja, eu estou falando de comportamento moral. Comportamento moral e imoral em oposição a pensamentos ou opiniões imorais. Então, por exemplo, eu quero que a nossa lei civil, por exemplo, proíba o homicídio. Esta é uma questão moral. É imoral estuprar e matar. Aí, se alguém perguntar, por que eu não posso fazer essas coisas? Aí eu quero que o juiz civil diga, porque Deus disse a Moisés no Monte Sinai que isso é errado. Eu quero uma base transcendental para o direito penal. Mas eu acredito totalmente na liberdade de consciência. Então, Thomas Jefferson está certo. Se um homem acha e diz em seu coração que tem 20 deuses, tudo bem que pense assim, então pense como quiser. Mas o que não pode ser feito é governar o país e legislar como se existissem 20 deuses. É aí que eu digo não. Eu acredito que a Constituição já responde adequadamente a isso, mantendo a separação entre a Igreja e o Estado. Agora, com relação ao assassinato, como você mencionou, isso é um crime civil em nossa nação. Agora, para perseguir isso com autoridade da moralidade, você também teria que ser capaz de ler o coração de um homem, porque a Bíblia leva essa questão longe. Se você tiver raiva, sem motivo de uma pessoa, para a Bíblia isso já é assassinato. A lei civil exige definições. E por quê? Nós matamos 60 milhões de americanos. Nós matamos. E chamamos isso de direito constitucional. O meu ponto é que, se eu quiser me posicionar contra isso, quero fazê-lo com uma Bíblia aberta. Porque se eu apenas apelar à Constituição, eles encontram um jeito de validar esses assassinatos. Se você considerar o mundo secular, eles estão, na verdade, legislando seus pensamentos. Considere a Inglaterra, por exemplo. Se você estiver pensando em seu coração em uma área onde há uma clínica de aborto, ou orando em sua mente, você pode ser preso por isso. Agora, já ir para o outro extremo da situação não é necessariamente uma solução para a injustiça que está sendo cometida pelo mundo secular. E é aqui que a questão se torna uma questão muito nebulosa. E sim, estamos preocupados que, se você começa a legislar a moralidade, legislar a sociedade e seu comportamento sobre o trabalho, eventualmente isso acabará indo nessa direção. Até mesmo o documento 2025 afirma que o domingo é o dia padrão de descanso. Sim, há lugar para aqueles que guardam o sábado, mas para se ter uma sociedade perfeitamente ordenada, eventualmente deverá ser apenas o dia de domingo. Essa é a nossa preocupação. E eu estou muito feliz ao ouvir o que você está dizendo, que deveria haver espaço para diferentes opiniões nesta questão. O problema é que você não é a única voz aí fora. E as vozes que ouvimos por aí, até mesmo Lennox, disse que seria melhor, na entrevista que fizemos com ele, seria melhor se simplesmente nos conformássemos com o domingo, porque isso seria a solução do problema. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho. Digamos que eu tenho uma padaria e seja forçado a fechar no negócio no domingo. Isso não impediria o meu livre direito de guardar o mandamento de trabalhar os 6 dias da semana? Veja, é aí que eu acho que a coisa fica complicada. Para haver harmonia geral em tudo isso daí, seria muito mais fácil se os meus amigos adventistas do sétimo dia simplesmente aceitassem o domingo como o dia do Senhor. Isso resolveria todo o problema. Mas eu... Não podemos fazer isso. A Bíblia não permite. Sim, isso seria a maneira mais simples e ordenada de resolver a questão, já que, afinal, a maior parte do nosso país, a maioria dos cristãos americanos da América do Norte, observam domingo como dia do Senhor. E se este país fosse um país adventista do sétimo dia, ou se você formasse um país adventista em algum lugar, e eu fosse para lá, eu, obviamente, me adaptaria à lei daquele lugar.
ao costume daquele povo. Mas para que isso aconteça, você precisa ser a maioria, não é? Então, como pode uma sociedade cristã ordenada organizar-se com base em princípios cristãos, ao mesmo tempo em que faz o melhor para reconhecer e acomodar o interesse da minoria? Veja, eu acredito que a fundação americana e o estabelecimento da fé americana foi a mais bem-sucedida em toda a história da igreja até hoje com relação a esta tarefa. Acho que teve uma boa duração de 150 anos, ou mais, ou 200 anos, aonde ela funcionou muito bem. E é isso que eu quero de volta. Eu gosto do arranjo americano. Eu não gosto da dureza europeia na qual uma denominação, veja, sei lá, se o rei muda de religião e agora se tornou, por exemplo, um anglicano, e por causa disso todo o povo tem que seguir o exemplo dele. Eu não gosto disso. É uma péssima ideia. Eu acho que isso, na verdade, ajuda os secularistas, porque dá munição a eles para voltar o povo contra a religião. Portanto, eu sou muito favorável à abordagem americana em formar as convicções das nossas leis com acomodações para exceções para cidadãos responsáveis que pensam diferente. Eu gostaria de fazer algumas observações. Bom, você disse que, bem, tem que ter a maioria, basicamente, em uma nação para implementar uma lei de uma forma ou de outra, certo? Mas o problema é que a nação judaica, por exemplo, que era a grande maioria na época, rejeitou a Cristo. Até os discípulos fugiram. Ele foi o único que ficou de pé no final. Mas a partir daí o cristianismo nasceu, os discípulos seguiram em frente, evangelizaram outros, mas como um todo os judeus disseram que o sangue dele caia sobre nossas cabeças. Então o problema é que você vê exemplos disso onde a maioria pode estar errada e frequentemente ela está. Veja Hitler, por exemplo, na Alemanha. E veja, eu não estou necessariamente comparando o que você está fazendo com Hitler, não, não é isso. Estou apenas dizendo que houve casos na sociedade em que a maioria estava errada. E, posteriormente, todo mundo acaba reconhecendo isso. Parte do que fazemos aqui no nosso ministério é coletar itens antigos, documentos que falam sobre a reforma protestante. Eu tenho aqui um jornal de 1888 que fala sobre a Lei Dominical de Blair, um projeto de lei que foi apresentado pelo senador Henry Blair. Eles queriam um dia universal de descanso dominical. E a União Cristã da época, embora fossem guardadores do domingo, não gostaram do projeto de lei. Disseram que havia muitos problemas, muita dificuldade em aplicá-lo, e ele basicamente atropelaria um monte de coisas. Agora, alguns anos depois, de 1888, eu tenho esses cartazes aqui, que são de 1895. Esses cartazes, basicamente, são trechos de notícias de toda a nação. Desde o Mississippi, Nashville, Cincinnati, todo o país. St. Louis, Knoxville, vários lugares diferentes. E esses artigos relatam casos de adventistas do sétimo dia que não estavam cumprindo as leis dominicais da época. Por exemplo, um homem estava cavando um poço em sua propriedade, e ele estava fazendo isso no domingo. Só que a lei azul da época, a lei dominical, dizia que não podia trabalhar no domingo, mesmo na sua propriedade. Mas lá estava ele, cavando o poço. Não estava incomodando os vizinhos. Eles nem conseguiam vê-lo. Ele não tinha um trator na época fazendo um barulhão, escavando a terra, acordando os vizinhos ou algo assim. Ainda assim, o prenderam. E no final da página você vê que eles acorrentaram os adventistas da época como se fosse uma gangue. A questão é, quando eu olho para a sociedade e para a história, porque temos que analisar a história para escapar de alguns erros do passado, de um modo geral, quando se combina a igreja ao Estado, na maioria das vezes isso acaba em perseguição. Lá em 1888, quando isso... Com licença, quando você tem pessoas no poder, isso quase sempre dá em perseguição. Por exemplo, temos perseguição hoje. Bem, a questão sobre a lei dominical de 1888 é que tínhamos alguns membros de nossa denominação que basicamente lutaram contra esse projeto de lei de Blair.
Curiosamente, os adventistas da época foram perguntados: tudo bem, imagine que vocês estivessem no poder. Imagine que a maioria fosse adventista do sétimo dia. Vocês não iam querer fazer uma lei para o sábado? Eles disseram não. Não, porque a questão é que eu não posso impor uma lei que afete a sua liberdade religiosa. Este não seria o caminho de Cristo. Por exemplo, imagine que sou um dono de padaria. E aí sou forçado a manter minha loja fechada aos domingos. Isso não estaria afetando meu direito de conduzir o negócio 6 dias por semana? Porque o mandamento diz: 6 dias trabalharás. Então, em essência, mesmo que pareça que não é grande coisa, você me impediria de trabalhar um dia da semana. Isso estaria afetando o meu direito à liberdade. Olha, eu sou um grande defensor de exceções justas. Portanto, eu não tenho nenhum problema com um padeiro adventista abrir a sua loja aos domingos. Mas se eles tiverem uma cidade de maioria que observa o domingo, o negócio deles seria muito ruim nesse dia. Pois, afinal, os guardadores do domingo não iriam comprar pão dele aos domingos. Mas, sim, se ele for um cidadão responsável, se ele não for um mau cidadão, um perturbador da paz, e ele quiser cavar o seu próprio poço no domingo ou abrir a sua loja aos domingos, então que o faça. Então, eu acredito que esta tolerância religiosa é o fruto do nacionalismo cristão bem pensado. Eu acredito que a tolerância faz parte da coisa. Eu estou simplesmente dizendo que as consequências com as quais vocês estão preocupados, bem, há problemas como esses em qualquer sistema, mas o sistema atual de hoje traz consequências terríveis. Pastor Wilson, eu gostaria de retroceder o assunto apenas por um momento. Quero dar um contexto aqui. Muito bem, somos protestantes, certo? Nós concordamos com os reformadores que identificaram o Papa como anticristo. Talvez você saiba da diferença entre o historicismo, preterismo e futurismo. Eu só quero mencionar brevemente aqui que vimos seu vídeo no qual você disse que os papas, até mesmo os renascentistas, não afirmavam serem Os Deus. papas, até mesmo os renascentistas, os piores deles, não afirmavam ser Deus. Sim, fizeram afirmações grandiosas sobre si mesmos, mas não chegaram a ir tão longe quanto Calígula. Por outro lado, temos aqui a Sacrosanta Concília e também o documento de Lúcio Ferraris Protobiblioteca, documentos que declaram vez após vez que o Papa efetivamente declarava-se como Deus. Esses documentos afirmam claramente que o Papa ostentava-se como Deus. Isso foi repetido muitas vezes dentro do catolicismo. Então, uma vez que reconhecemos o Papa como anticristo e concordamos com todos os reformadores, reconhecemos ainda mais em Apocalipse 14 que haverá uma crise no fim dos tempos por causa da marca da besta. E assim nos unimos a Thomas Tillon, nos juntamos a John Levington, a George Carlo, a Peter Chamberlain e muitos outros protestantes reconheceram o domingo como a marca da besta, no sentido que será a marca da besta. Será um teste onde o domingo será imposto como lei. E é interessante que mesmo dentro do catecismo 2176, o catolicismo reconhece o domingo como uma marca. Isso contrasta com o Nexus 31, verso 17, onde Deus reconhece o sábado do sétimo dia como seu sinal. Mas, recentemente, um dos seus pastores em 2022, ou pelo menos alguém associado, Blaine Consatti, em 16 de junho de 2022, escreveu o artigo Devoção e Observância do Sábado como uma marca das nações cristãs. Eu achei esse uso do termo muito interessante à luz do protestantismo da história, pois ao lermos os documentos protestantes, havia inúmeros protestantes que conectaram marcas e sinais, especificamente com a discussão sobre o sábado e domingo. Portanto, os adventistas do sétimo dia têm antecipado há muito tempo que esta lei seria estabelecida e traria ao mundo a crise da marca da besta. Aqueles que servem a Deus honrarão seu sinal, enquanto os que servem a Roma, o Deus deste mundo e o anticristo, e suas mudanças nos tempos e nas leis divinas, como diz em Daniel 7, versículo 25, aceitarão o domingo como marca. Eu tenho uma pergunta honesta aqui para você. Se você tivesse uma república onde a maioria das pessoas fosse adventista do sétimo dia, por que tolerariam que
pessoas fechassem suas lojas aos domingos, sendo que isto é a marca da besta? Por que vocês tolerariam em suas leis a marca da besta? Porque, segundo a nossa compreensão do governo de Deus, Cristo disse: O meu reino não é deste mundo, pois se fosse, os meus servos lutariam. A função do evangelho é convencer os corações e não forçar as mãos. Quando assisti à entrevista com Stephen Wolf, vi que ele não tem problema algum com obediência forçada. Isso é hipocrisia aos olhos de Deus e não tem valor na nova aliança. E é consistente com a marca da besta na mão, ao invés de na mente, já que neste caso o que se tem é uma obediência forçada, mas que não está no coração, na mente do homem. Não há uma mudança, mas uma coação no que o homem faz. Sim, eu concordo. Como membro de um conselho de uma escola cristã, nós admitimos lá alunos que não são. Tivemos alunos que não eram de famílias cristãs. E nós, naquela época, Bem, é uma longa história. Mas, atualmente, só temos filhos de famílias crentes por causa da questão legal. Mas, durante os anos em que tivemos alunos não cristãos naquela escola, nós não os obrigamos a crer ou a confessar qualquer coisa em seus corações. Nós dizemos a eles que têm que se comportar como um cristão nos corredores da escola. Não se pode xingar, blasfemar, não derrubar as pessoas. Basicamente, é isso que se espera de um comportamento cristão em sociedades cristãs, às quais esperamos que eles se conformem. Mas não fingimos que isso os regenerou ou os tornou justos diante de Deus. É apenas uma maneira de estabelecer uma ordem moral. Então, as coisas que você não pode impor, as questões do coração, você não pode legislar a regeneração do coração. Não se pode legislar o amor de Deus. Não dá. E tentar isso é uma tolice, além de ser contraproducente. Mas você pode sim dizer às pessoas que não é permitido derrubar o próximo. Não é permitido praticar bullying com o outro. Então, um homem pode alimentar pensamentos blasfemos ou manter uma doutrina blasfema, e ainda assim eu o deixaria em paz. Porém, se ele se aproxima de alguém e começa a ofender aquela pessoa, e chamar para a briga, e começa a blasfemar e insultar, esse tipo de coisa, aí podemos dizer para ele ficar quieto, pois está perturbando a paz. Você não pode blasfemar desse jeito, ok? Então, consequentemente, tudo isso é feito com a autoridade moral e a visão transcendente de Deus. Então, quando aplicamos a lei penal com relação apenas ao comportamento externo, o fazemos porque cremos que é o moral a se fazer. Mas, Pastor Wilson, mesmo no antigo Império Romano, o cristianismo foi fundado sob o princípio de blasfêmia contra os deuses de outras pessoas, no contexto de fazê-las desconsiderarem esses deuses e honrarem o verdadeiro Deus, falando a verdade sobre o Deus do céu. Bom, eles chamavam isso de blasfêmia. Os pagãos chamavam, mas não era blasfêmia. Porque em Atos, onde ocorreu o motim em Éfeso, o oficial da cidade foi capaz de dizer: esses homens não blasfemaram contra a nossa deusa, eles ensinaram Cristo. E então os caras maus começaram a revolta porque eles estavam acusando-os disso. Mas eles não saíram por aí detonando com os deuses falsos. Nem mesmo o arcanjo Miguel, ao lutar com o diabo, o ofendeu com palavras. Então, acredito que devemos respeitosamente falar de outras religiões. Então, isso também não é um problema. O senhor não acha, Pastor Wilson, que a igreja, especialmente nos últimos séculos, fez um trabalho muito ruim de venda de altos valores morais do cristianismo para o mundo? Afinal, o mundo se tornou secularizado. Acho que uma das razões pelas quais isso aconteceu é porque a igreja, especialmente os evangélicos, afirmam que a lei de Deus foi pregada na cruz.
Ora, a lei de Deus nunca foi pregada na cruz. Nem um jota, um tio desapareceria dela. São as leis cerimoniais, as sombras que foram pregadas na cruz, aquelas que apontavam para a vinda do Messias. Então, acho que a igreja falhou e o secularismo aproveitou e assumiu o controle. Então, a sua proposta não seria um desejo de fazer com que o Estado ajudasse a restabelecer alguma forma de moralidade? Veja, se voltarmos na história, Jesus nunca estabeleceu um reino para que o cristianismo governasse. Afinal, ele disse: o reino de Deus está próximo de vocês. As pessoas se esforçarão para entrar. E ao longo dos séculos, sempre que alguém tentava criar um sistema onde a moralidade fosse ditada, sempre acabou em perseguição. Sendo assim, por que deveríamos acreditar nisso agora? Tudo se resume à nossa visão do milênio. O que vai acontecer no período do milênio? Creio que a sua visão é a de que a igreja finalmente acabará conquistando este mundo para Cristo. Sim. No entanto, a visão bíblica, segundo Daniel, é a de que o Deus do céu estabelecerá um reino no tempo desses últimos reis que vieram depois da queda do Império Romano, ou seja, o mundo que temos hoje. Este reino é aquele que Deus estabelecerá e não a humanidade em nome de Deus. Bom, vamos voltar um minuto, porque acho que há muitas áreas em que concordamos. Mas vamos imaginar um juiz cristão, tá? Ele confessa Cristo. Veja, eu concordo que ele não pode impor ou trazer qualquer coisa que envolva a aprovação de leis de cima para baixo. Tudo isso tem que começar com a reforma e o reavivamento na vida dos indivíduos, na igreja, nas pessoas indo a Cristo. Ele precisa ser estabelecido sobre a base da reforma do reavivamento, certo? Mas digamos que você tem um cara que professa Cristo, e ele é um juiz, e suponha que ele comece a perseguir os adventistas do sétimo dia. Suponha que ele coloque um adventista preso como se fosse uma gangue de prisioneiros, como aconteceu antes, certo? Ele está fazendo isso em nome de Jesus. Jesus está à direita de Deus Pai agora mesmo, e ele estaria vendo isso. A minha pergunta é: Jesus aprovaria o que esse juiz está fazendo? Ele desaprovaria o que ele está fazendo? Ou ele não se importaria? São 3 opções. Jesus aprova a perseguição, desaprova a perseguição, ou ele não se importa. Se Jesus não se importa, então nós também não deveríamos nos importar. Se ele não dá a mínima, por que precisamos dar? Agora, se Jesus aprova, então estamos todos enganados nesta discussão. Se Jesus desaprova, então o juiz deve acabar com isso. Ele deve conformar o seu comportamento àquilo que Jesus quer. Mas assim que ele adaptar seu comportamento ao que Jesus quer, bem, este é o nacionalismo cristão. Pastor Wilson, ao assistir sua entrevista com o Answering Adventism, uma das coisas que você mencionou foi que você poderia prever, em última análise, uma lei onde os adventistas não poderiam comprar uma pá em um domingo. Eu realmente acredito que o sábado fará parte de uma reforma da nossa moralidade. Não acredito que o 4º mandamento tenha sido abolido de maneira alguma. Então, se houver uma reforma e um reavivamento nacional, acredito que isso resultará em uma homenagem nacional ao Dia do Senhor. Eu creio que isso vai acontecer. Esta é a extensão da perseguição que eu estaria disposto a empregar contra um adventista do sétimo dia. Ele não seria capaz de entrar em uma loja e comprar uma pá. Esta seria a perseguição que eu faria. Esta seria a minha perseguição. A minha pergunta ao senhor seria: se o senhor acredita que uma lei deveria nos restringir de comprar uma pá no domingo, qual seria a penalidade caso um adventista insistisse em comprar uma pá no domingo? E se o método da conscientização falhasse, como o senhor mesmo disse, não seria inconstitucional que se adotasse uma abordagem mais rígida? Neste caso, qual seria a penalidade se não cooperássemos? Certo. A única razão pela qual o cara não seria capaz de comprar uma pá no domingo é porque as lojas estariam todas fechadas. A questão na minha mente é que
Se uma pessoa dissesse, ei, cara, eu vou te vender a minha pá, tudo bem? E o dinheiro mudou de mãos, coisa assim, eu acho que o adventista que comprou uma pá no domingo não deveria receber multa. 0. Neste caso, o comércio seria fechado por lei? Eu diria que por conscientização, mas principalmente por lei. Desculpe, principalmente por conscientização, mas claro que seria esperado algum reforço legal ou coisa assim. Meu problema não é com as lojas fechadas ao domingo, porque se eu precisasse de uma pá, eu poderia comprá-la na quarta-feira. Eu tenho certeza de que conseguiria sobreviver um domingo sem uma pá. O meu problema é eu ser forçado a não guardar o sábado. Se eu trabalhasse neste dia, no sábado, neste caso eu enfrentaria alguma penalidade? Veja, este tipo de lei foi introduzido na Grécia há pouco tempo. Lá se legislou uma semana de trabalho de 6 dias para que a economia voltasse a crescer. Porque, como todos sabem, a Grécia estava em apuros. E, neste caso, restou apenas um dia de descanso. E esta é a questão. E com relação a Jesus se importar, será que ele se importou durante a Inquisição, quando milhares foram torturados e queimados? Claro que se importou. Sim, só que deveriam ter parado isso. Sim, eles deveriam ter parado. O que eu estou dizendo é que deveriam ter parado, porque era vontade de Deus que isso parasse. Eu gostaria de perguntar uma coisa. Acho que você mencionou algumas coisas com as quais definitivamente concordamos. Mesmo que haja opção de alguém abrir sua loja em um domingo e em um sábado, e se o dono quiser mantê-lo fechado no sábado, tudo bem. Estaria tudo ok com isso. Eu não acho que temos um problema com relação a isso. Acho que o James mencionou no início é que ao analisarmos para onde a profecia diz que estamos caminhando, e ao vermos todas essas coisas, esses tentáculos do governo se estendendo na Suprema Corte, com a maioria sendo católica romana, e com outros elementos ainda se encaixando perfeitamente, de forma que quando o nacionalismo cristão talvez seja implementado, quem será a força motriz cristã por trás de tudo? Veja, eu vou colocar desta forma. Veja, acho que há pessoas vivas defendendo coisas que, se fossem divulgadas no topo do movimento nacionalista cristão, se eles estivessem no comando, estariam dizendo e fazendo coisas que não deixariam vocês felizes. Eu acho que se eu estivesse em uma posição, se pessoas que pensam como eu representassem o nacionalismo cristão, creio que vocês não teriam nada com que se preocupar. Vocês teriam todas as isenções e exceções que quisessem. Eu seria super flexível, com certeza. Mas acho que temos que decidir fazer alguma coisa. Eu me lembro que quando estava na Marinha, na década de 70, eu estava na Virgínia, e me lembro que houve um referendo naquele estado, nos anos 70, para acabar com as leis azuis, ou seja, as leis dominicais. Isso é história recente, são questões atuais, né? E as leis azuis poderiam facilmente voltar. E quando voltarem, acho que deveríamos ter o respeito pela liberdade de consciência embutido nelas. E isso faz parte do arranjo americano. Nós descobrimos isso há séculos. Eu acho que nós sempre tivemos e temos um bom sistema. Eu realmente agradeço que o senhor defenda esses princípios. Como dissemos, outros podem não ser tão tolerantes quanto o senhor com relação a essas questões do futuro. É verdade. E é justamente por isso que a implementação de algo desse tipo traz consigo um risco enorme de chegar até os pontos dos quais estamos falando. É verdade. Mas eu acho que é menos perigoso do que o atual. Eu gostaria de acrescentar, eu não sei se o senhor conhece bem a história do nosso país, da África do Sul, com a história recente do apartheid e tudo mais. Bom, durante o apartheid, tínhamos leis azuis muito rigorosas aqui.
nós tivemos leis dominicais. E como eu disse, é uma história recente para nós. E a perseguição que surgiu disso foi muito dura. E, veja, para mim, vou apenas te dar um breve contexto. Eu nem sempre fui um adventista do sétimo dia. Nenhum de nós, na verdade. Mas a questão é que, crescendo naquela época, nós vimos do que um governo cristão é capaz. Nacionalista. Governo nacionalista cristão foi algo bem duro. E é por isso que nós somos tão cautelosos, porque nosso país saiu há pouco tempo disso. Ainda está muito fresco. Então, entenda por que nós, os adventistas, somos tão... E além disso, associamos isso às profecias, porque a Bíblia diz que aconteceria. Portanto... E aliás, quando isso acabou, nós fomos para o lado extremo do secularismo, onde tudo vale. E, obviamente, isso também não é aceitável. Portanto, a tendência da natureza humana é sempre fazer com que o pêndulo vá para o outro lado extremo. Martinho Lutero costumava dizer que os humanos eram como bêbados que caem de suas mulas para o lado esquerdo e, na próxima vez, caem para o direito para manter a uniformidade. Correto, a gente também pensa assim. E como dissemos, porque ligamos isso às profecias, para nós isso é um problema. Pastor Wilson, gostaríamos de perguntar, aonde o senhor vê a autoridade da guarda do domingo nas Escrituras? Eu sei que podemos discutir o texto habitual de Atos 20, versículo 7 e 1 Coríntios 16. E, aliás, nós vimos o que o senhor disse a respeito em 1 Coríntios A 16. primeira coisa a se notar é que Paulo estava exigindo deles, autoritariamente, que fizessem algo de um jeito específico. Ele disse, no primeiro dia da semana, todos deveriam reservar uma quantia específica, pois Deus o havia abençoado. Isso provavelmente foi uma coleta na igreja. Deve ter sido uma coleta na igreja, porque a razão pela qual ele diz, eu quero que vocês façam assim, é para que não haja aglomerações quando eu chegar. O que devemos notar sobre essa passagem é como Paulo descreve o domingo. Como ele descreve o domingo. Sua tradução provavelmente diz primeiro dia da semana, mas não é assim que está no grego. A frase no original grego refere-se ao primeiro dia da semana como o primeiro dia de sábado. Ou seja, o primeiro dia da semana está sendo chamado de sábado. O primeiro dia da semana é chamado de sábado. Eu não sei se o senhor está ciente, mas em 1899, a Methodist Review, na verdade, escreveu um artigo alertando seu povo sobre esse argumento de que em 1 Coríntios 16, o primeiro dia da semana era chamado de sábado. Eles disseram, a sintaxe deve morrer para que o sábado possa viver? Eles disseram, não digais isso em Gath, nem publiqueis nas ruas de Battle Creek, que é um lugar muito famoso dos adventistas, né? Para que as filhas dos sabatistas não se alegrem, para que as filhas dos sabatistas não triunfem. E o argumento deles utiliza a LXX, a Mequilta e inúmeras outras fontes, demonstrando que não há suporte para essa ideia de que em 1 Coríntios 16, versículo 2, o primeiro dia da semana fosse chamado de sábado. A Mequilta, por exemplo, diz o seguinte, você deve lembrar dele desde domingo, para que se algo bom aparecer, você deve reservá-lo por causa do sábado. Portanto, mesmo dentro do judaísmo, era comum dentro da celebração do sábado, reservar algo para o primeiro dia da semana. Mas é claro que poderíamos passar por alguns outros textos, como Lucas 18, versículo 12, jejuar 2 vezes na semana, sabatom, dízimo, tudo que eu ganhar, sendo claro 2 dias da semana, ou, por exemplo, na LXX, onde havia salmos para o primeiro dia da semana, segundo dia da semana, o dia anterior ao sábado e assim por diante, usando o sabatom no sentido semanal. Portanto, com todo esse contexto, o argumento que diz que 1 Coríntios 16 chama domingo de sábado é algo que os próprios guardadores do domingo alertaram seu povo para não fazer, já que as evidências que apontam que isso não é verdade são esmagadoras. E, além de 1 Coríntios 16, versículo 12, você tem algum outro texto que apoie claramente o As duas domingo? passagens que eu mencionaria, e obviamente é possível escrever um livro sobre essas passagens, eu vou apenas citar superficialmente o que estou falando, mas em Hebreus, onde diz que resta um descanso para o povo de Deus, acho que é versículo 9 e 10, lá é dito que Deus cessou o seu trabalho. Deus cessou o seu trabalho
da criação. E então eu costumava ficar intrigado com isso, porque é uma comparação estranha, porque eu achava que isso era justiça por obras, uma pessoa tentando salvar-se pelas obras, e aí ele cessa o seu trabalho. Mas por que comparar isso a Deus criando o mundo e cessando o seu trabalho? Hoje eu entendo que se refere a Cristo, sua morte e sepultamento. E assim Cristo cessou o seu trabalho da mesma forma que Deus cessou o seu trabalho na criação. Então, quando Deus criou o mundo, ele entrou em seu descanso no sétimo dia. Cristo cessou o seu trabalho, ou seja, sua morte, sepultamento, e entrou no seu descanso no primeiro dia da semana. Então, esta passagem em Hebreus é um dos primeiros lugares que eu consideraria. E um outro lugar que eu acho muito interessante e sobre o qual eu quero trabalhar mais é que em cada aparição da ressurreição do Senhor, por exemplo, quando as mulheres vão ao túmulo, lá é dito que elas, veja, se você olhar no original grego, eles saem no primeiro dia de sábado. Não é o primeiro dia da semana, mas sim no primeiro dia de sábado. Então a palavra sábado é expressamente utilizada em cada aparição da ressurreição, onde Cristo ressuscitou dos mortos no primeiro dia de sábado. Então, ao sábado do sétimo dia e do primeiro dia. Então, estes seriam os lugares em que eu me basearia para essa ideia. Mas os judeus não tinham os dias da semana como nós temos hoje, que basicamente são nomes pagãos. Eles contavam os dias da semana em referência ao sábado. Então eles diziam sábado e depois o dia da semana. Por exemplo, o sábado, primeiro dia, sábado, segundo dia, sábado, terceiro dia. E faziam isso até chegarem novamente ao sábado. E é daí que vem essa terminologia. Se analisarmos 1 Coríntios 16, versículo 12, e considerarmos a versão interlinear, aquela palavra sábado, ao considerar as referências, e há várias referências onde se fala do dia específico, e também há várias referências que falam sobre isso como uma semana. Então você vê essa distinção onde ele é usado para duas coisas diferentes. Então, será que você pode usar realmente só de uma maneira e dizer é assim? Ou deve considerar todo o contexto? Na minha opinião, esse é um argumento fraco, porque você usou como a palavra semana, sabatou como uma semana, como referência a uma semana, ao invés de a um dia específico. Lucas 18:12 é um exemplo disso. Se considerarmos também a LXX, uma das coisas que você vê ao passar do hebraico para o grego, e é claro que os estudiosos judeus reconheceram até mesmo a palavra hebraica Shabbat para Levítico 23, versículo 15, hebdomás foi traduzido como semana. Então eles reconheceram que em certos contextos, o sábado era sim uma referência à semana. O que nos traz de volta ao argumento anterior sobre 1 Coríntios 16, para o primeiro dia, ou sábado primeiro dia, ou algo assim. Não apenas a Mequilta reconhece que eles usaram as mesmas palavras para referenciar o sábado primeiro dia, falando sobre reservar algo que, aliás, os judeus fariam em preparação para o sétimo dia da semana, mas, novamente, se formos a Salmos na LXX e até mesmo na Vulgata de Jerônimo, na verdade, o sabaton está referenciado para o primeiro dia da semana, segundo dia da semana, terceiro dia da semana, etc. Havia o salmo para cada dia da semana. Então, a menos que você considere a quarta-feira como Santo Sábado, a quinta como Santo Sábado e tudo como Santo Sábado, bom, isso não faz sentido nenhum. Isso, na verdade, aponta para o sábado do sétimo dia. Eu vou deixar que vocês fiquem com a última palavra, porque eu preciso ir. Nós realmente agradecemos a sua presença aqui conosco. Muito obrigado por reservar tempo para falar com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostei muito da nossa conversa cordial. Muito obrigado, Pastor Wilson. Muito obrigado. Muito bem, o Pastor Wilson precisou ir embora, mas nós agradecemos pela disponibilidade dele de falar com a gente. Eu gostaria apenas que vocês dessem suas considerações finais sobre o assunto, para que não terminemos de forma tão abrupta. James, você pode explicar um pouco mais sobre o que estava dizendo em relação a 1 Coríntios 16? E Walter e Martin, eu adoraria saber o que vocês pensam sobre isso também. Muito bem.
Ele estava falando sobre o sábado como se fosse o primeiro dia do sábado, como se o texto estabelecesse que o domingo agora é sábado. Mas, em primeiro lugar, dentro do catolicismo, eles mesmos reconhecem que há uma distinta diferença entre o sábado e o domingo. Até mesmo o catecismo reconhece que o domingo vem depois do sábado. No entanto, houve um artigo na Methodist Review de 1899 alertando os seus membros para que não usassem esse argumento, porque ele não é bom. Ao analisarmos a LXX, a Septuaginta, o Talmud, esse argumento é completamente refutado. Se você vê de uma perspectiva judaica, e isso é história, não apenas os judeus colocavam as palavras sabaton antes dos dias da semana como uma referência ao próprio sábado do sétimo dia, mas também eles mesmos, com Paulo, reservaram algo no sabaton primeiro dia, ou seja, o primeiro dia da semana, como em preparação para o dia de sábado. Mas ele também não está abordando o contexto mais amplo, de que havia uma fome acontecendo naquela época, de forma que as coletas estavam sendo feitas em referência à fome. Então, não há evidência suficiente aqui nesse texto para estabelecer que esta seria uma prática a ser adotada dali em diante, uma alteração da lei de Deus. E ele ignorou Lucas 18, versículo 12. Eu jejuo 2 vezes na semana, sendo que sabaton é traduzido claramente ali como semana. Nós sabemos que os jejuns ocorriam 2 dias da semana. E então, as evidências textuais gregas, na verdade, não o apoiam em seu argumento. E não são apenas uma ou duas, mas todas as principais denominações protestantes possuem documentos oficiais, mesmo dentro de suas doutrinas, afirmando que não existe texto na Bíblia que determine que o primeiro dia da semana seja o sábado. Todos concordam que, biblicamente, o sétimo dia é o sábado. E, além disso, desde o início, quando o protestantismo se separou do catolicismo, o arcebispo de Reggio usou esse mesmo princípio para determinar que os protestantes não eram uma irmã, mas sim uma filha que se tornou rebelde. Isso porque eles não aderiram verdadeiramente ao seu princípio de sola escritura. Porque, de acordo com os seus próprios ditames, eles estavam obedecendo uma lei que era católica, ao invés de seguirem a Bíblia, que ordenava a guarda do sábado. Outra coisa que ele negligenciou, em referência a Hebreus 4:10, é que ele admitiu que Deus descansou no sétimo dia e também admitiu que Cristo descansou no túmulo. E então, mais tarde, ele afirma que Cristo descansou no primeiro dia. Mas se você está descansando como Deus descansou, na verdade, segundo o versículo 4 do mesmo capítulo, este é o sétimo dia. Então, o mesmo capítulo está se referindo à criação ali e ao descanso de Deus. Então, é uma comparação um com o outro. Se você for rigoroso com o texto, em versículo 4, isso foi no sétimo dia. Você não pode, apenas porque quer, mudar isso para o primeiro dia. Na verdade, eu achei muito curioso esse argumento. Se você olhar para essa questão sob vários ângulos diferentes, sobre essa questão de como as pessoas enxergam o descanso sabático, alguns concordam que ainda é o sábado, mas pelo que eu entendi, não é. Eu adoraria ter perguntado para ele, mas pelo que eu entendi do Lennox, eles não acreditam. Eles acreditam que o dia do Senhor agora é o domingo, e que o domingo hoje é o sábado. E aí você tem as pessoas que reconhecem o sábado, mas acham que não precisa mais guardar nenhum dia da semana. As escrituras Isso mesmo. dizem que os discípulos descansaram conforme o mandamento. Também diz que elas foram levar aromas ao túmulo no primeiro dia da semana. E como você disse corretamente, ele afirmou que Cristo descansou no primeiro dia da semana, mas na verdade foi a intercessão dele como Cordeiro de Deus, como sumo sacerdote, que de fato começou no primeiro dia da semana. Foi quando ocorreu a sua posse. Foi por isso que ele disse a Maria no túmulo: não me detenhas, não me impeçais, porque ainda não subi para o meu Pai. Então, ali aconteceu a posse de Jesus, que foi simbolizada pelo borrifar do sangue
na túnica do sacerdote. E então ele retornou. Assim, na verdade, no primeiro dia da semana, ao invés de descansar, ele começou o seu trabalho de sumo sacerdote, intercessor, advogado para o povo de Deus, até os dias de hoje. Então, ao invés de descansar no túmulo, ele, na verdade, começou o seu trabalho celestial, o seu trabalho de expiação lá no céu. Outra coisa que eu gostaria de ter feito era mostrar a ele esse catecismo aqui, que diz muito claramente que não existe contexto bíblico, não há respaldo bíblico para a mudança do dia. Então, se você for verdadeiramente sola escritura, você tem que guardar o sábado do sétimo dia. Até mesmo John Eck, que era oponente de Lutero, disse a respeito do domingo: Nullum aba scriptum, não temos escritura. E seria interessante se pudéssemos levar isso adiante. Você se lembra da nossa discussão com o Lennox? Quando perguntei a ele, então, quando a Bíblia diz lá em Apocalipse que nos reuniremos no céu de sábado para outro, na verdade é o domingo? E eu acredito que até o pastor Doug Wilson concordaria com isso. Bom, se isso é verdade, então significa que eles veem o quarto mandamento como domingo. E então há uma mudança dos mandamentos. Exato, mas nem um tio ou vírgula mudaria. E eles querem que os mandamentos sejam instituídos por meio de leis. E tudo bem, eu vejo que ele não concorda com uma perseguição a nós. Mas, inevitavelmente, se você legislar o quarto mandamento, se você acredita que o sábado do qual estamos falando ali for o domingo, ele será forçado. Se você legislar qualquer um dos 4 mandamentos da primeira tábua, isso levará à perseguição. Não há outra saída. Não há. Pode até começar bem, mas a história mostra que nunca termina bem. Ele falou muito sobre criar exceções, mas o elefante no meio da sala, que eu não acho que ele abordou, é: se os adventistas estão por aí pregando essa legislação dominical, quando ela vier e a chamarmos de marca da besta, isso não seria considerado como blasfêmia da nossa parte? Nosso discurso não seria visto como uma ofensa ao Deus que eles servem? Eu creio que sim. E, portanto, o que impede que cada vez mais leis surjam para lidar com a oposição ao que eles acreditam? E ele fez menção a como o estabelecimento rígido não era visto como inconstitucional nos primeiros estágios da história americana. Se isso não fosse inconstitucional, então que barreira existiria para impedir a nação de adotar um sistema rígido quando chegasse a hora? Quando um de vocês, eu não lembro qual, perguntou a ele como funcionaria neste caso, né? Deveriam as leis azuis serem legisladas? E ele disse que sim. Mas, se for legislado, para onde irão os adventistas? Que não terão mais o direito legal de abrir uma loja? Ah, isso é interessante. Afinal, como funcionaria isso? Essa questão de abrir exceções não é tão simples assim. Por exemplo, para começar, essa exceção teria que ser aprovada pelo Estado. Do contrário, qualquer pessoa poderia fazer uma exceção, e aí não haveria sentido na lei, porque ela não teria efeito. Se ele está pensando mais em negócios do que em religião, ele vai querer manter sua loja aberta de qualquer forma. Uma coisa que a história prova é que ela tende a se repetir, não é? Sim. Se você voltar na história, acho que no 11º século, quando havia o Senado de Toulouse, neste Senado, eles estavam legislando contra aqueles que guardavam o sábado, que em si é um argumento de que o sétimo dia, o sábado, era guardado naquela época, né? Foi no século 11 ou 10, eu não lembro. Mas, enfim, o Senado determinou que a primeira medida seria a perda de todos os seus bens caso você não se alinhasse ao sábado dominical, ok? E o próximo passo seriam penas mais severas, como prisão e, finalmente, a morte do indivíduo. Então há uma progressão e a história vai se repetir.
Talvez possamos deixar bem claro para os espectadores e para as pessoas que não são adventistas e estão assistindo tudo isso, que não defendemos tudo o que está acontecendo no mundo no momento. Concordamos com as pessoas quando dizem que o mundo está caótico. Claro. Então, não estamos dizendo, não, não queremos moralidade. Não, não é isso. Não é por aí. Mas eles têm dificuldade para entender o porquê dizemos essas coisas. Talvez fosse interessante darmos uma olhada nas explicações do que chamamos de profecia. Que profecia está afirmando que vai acontecer o quê? Sim. E o que é interessante para mim, muito interessante, é que a primeira fase, a implementação da marca da besta, é com relação a comprar e vender. Ou seja, são medidas econômicas para forçá-lo a seguir uma direção específica. Se olharmos para o que está acontecendo nos Estados Unidos da América hoje mesmo, e não há igreja e Estado oficiais juntos ainda, há somente uma tendência nessa direção, mas já estão começando a utilizar medidas econômicas, por exemplo, contra universidades e contra a esquerda e contra várias organizações que não estejam em conformidade com essas questões. A retirada de grandes quantias de dinheiro de universidades, forçando-as por meio de medidas econômicas. Mas, eventualmente, se não se adequarem e a situação piorar, eles darão o próximo passo, que é a prisão. Se não funcionar, darão o próximo passo. Sempre foi exatamente assim que a história tem seguido. Você não pode legislar sobre o reino de Deus. O próprio reino, diz a Bíblia, estabelecerá o seu reino. E toda a estrutura do governo secular será varrida desse mundo, virará pó para sempre, será removida. E o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será removido. Esse mundo vai acabar de forma catastrófica. E embora o pastor Wilson tenha uma mente tolerante e complacente, o resto do time não pensa como ele de jeito nenhum. Quando eu falei sobre a perseguição e sobre como adventistas eram considerados como gangues, e se ele não estava preocupado que isso ocorresse de novo, ele disse, bem, pelo menos seria melhor do que o estado atual. Sim, foi exatamente isso que ele disse. Será que dois errados fazem um certo? Não. Outra coisa a considerar aqui é que mesmo agora no X, há nacionalistas cristãos que já estão discutindo até mesmo a pena de morte. Você pode ver postagens onde falam sobre usar seus direitos da segunda emenda para leis azuis. Ora, a segunda emenda tem a ver com armas. Por que se usaria armas em um dia de descanso? Então, como podemos ver, há pessoas considerando isso. Famosas ou não, existem pessoas discutindo esta opção. Então, quando você tem alguém que está pressionando isso aí para frente, uma hora vai acontecer. Claro que vai. O reino de Deus está dentro de nós. Deus está reunindo o seu povo em seu reino usando a sua palavra para conduzi-los nos princípios celestiais. É uma escolha pessoal. Esse reino vem pressionando desde os tempos de Cristo, desde quando ele veio a este mundo. E na ressurreição e na trasladação final, aqueles que fizeram uma escolha pessoal, não por legislação, mas por convicção através do Espírito Santo, estes constituirão o reino de Deus e de mais ninguém. Em 1785, em Memorial contra Avaliações Religiosas, James Madison, em A Liberdade Religiosa, diz que é bom ficar em alerta sobre o primeiro sinal de experimento com as nossas liberdades. Quem não vê que a mesma autoridade que pode estabelecer o cristianismo à exclusão de todas as outras religiões, também pode estabelecer com a mesma facilidade qualquer seita particular de cristãos, com exclusão de todas as outras seitas, que a mesma autoridade que pode obrigar o cidadão a contribuir apenas com 3 pences de sua propriedade para o sustento de qualquer estabelecimento, também não pode forçá-lo a se conformar com qualquer outro estabelecimento em qualquer caso? É muito interessante fazer referência aos primeiros fundadores da América. Eles não eram a favor da união entre a religião cristã com o Estado, porque eles viram que, invariavelmente, quando uma certa denominação
cristã tenta fazer isso, a história mostra muito claramente que é sempre uma versão do cristianismo falsa. Sempre que a religião passa a ser legislada, o sangue corre nas ruas. E a profecia está ao nosso lado. Podemos ver que tudo está se desenvolvendo? Também mencionei que gostaríamos de perguntar sobre a queda da Babilônia. Caiu a grande Babilônia, Mene Mene Tekel Parsim, e foram 2 vezes que a igreja junto ao Estado caíram. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã que chegou até aqui no vídeo. Esse é um vídeo muito longo, ainda tem 20 minutos aí de comentários, né? Mas a parte mais importante já foi vista, né? Você já viu a parte mais importante, quando esse pastor Douglas, principal apoiador da volta das leis azuis para os Estados Unidos, né? Ele é membro de toda essa comunidade cristã, né? Que é chamada nos Estados Unidos de nacionalistas cristãos. Você já viu qual é a posição dele. Eu fiquei assim simplesmente impressionado com a forma como eles estão lidando com essa questão, e para quem pensava que isso não poderia acontecer, está aí a prova de que estamos próximos às portas. Que Deus abençoe a sua vida. Se você tiver interesse de ver esse finalzinho do vídeo, você pode ir até o canal Terceiro Anjo e você vai ver lá na relação de vídeos. Acho que o penúltimo vídeo a ser lançado no canal foi justamente esse. Fácil de encontrar, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.